Bom, chegamos ao 4G, né? E também 4G podemos chamar aí de, nesse gráfico, né, de convergência, né? Que seria aí a, o grande momento em todas as tecnologias convergissem para o 4G. Essa que é a ideia, tá? Nesse gráfico aqui, esse indica a mobilidade, né? Da mais baixa mobilidade até a mais alta, né? Nós temos aqui também a evolução nas tecnologias móveis celulares nesses termos, tá? Temos aqui também a taxa de transmissão, que ela também está evoluindo, né? De 14.4 kilobits, que atinge aqui no 2G CDMA, no GSM TDMA, tá, ok? Para até aí 100 megabits, tá? Então, esse gráfico mostra aí a evolução dessas tecnologias. Essas tecnologias que estão aqui, mais abaixo, são as outras tecnologias hoje, né, não envolvidas com a móvel celular, tá? Estão envolvidas indiretamente, né? Mas assim, elas estão, por exemplo, baseadas em outro organismo, por exemplo, o I3E, ok? Que regula essas tecnologias Bluetooth, RFID, Zigbee, WiMAX, né? Mas nós vamos falar delas neste curso mais adiante, tá? O importante aqui entender o seguinte, que todas as tecnologias estão tendendo, né, as mesmas características, vamos chamar assim, de velocidade, de serviço do 4G, ok? Bom, a arquitetura do LTE 4G, ela segue aí essa EPS, é a primeira arquitetura, tá? EPS. O que a arquitetura EPS compõe? Compõe de uma parte chamada EPC e uma outra parte chamada IUTRAN, tá? E aqui nós temos os elementos de rede, por exemplo, um notebook, um celular, um smartphone, assim vai, tá? E o EPC é que responsável por se comunicar com as outras redes. E aqui mostra claramente o CDMA 2000, o GERAN e o TRAN, né? Que são as redes aí, por exemplo, aqui o GERAN é o GSM Edge Radio Access Network, que é a rede 2G ou 2,5G ou 2.75G, como já vimos, né? A UTRAN, que é a rede 3G, seja ela HSDPA, HSPA, ou HSPA+, ok? E assim podemos ter essa interligação com essas redes. Aqui, nessa camada, também, que pode ser vista aqui, ó, na parte de serviços, também poderiam estar interligados com um sistema de as aplicações, né? As aplicações que geram serviços, né? E negócios para as empresas, tá bom? Bom, o IPC, então, ele é composto de um PCRF, tá? PCRF é um equipamento de política, né? De pacotes. Por exemplo, você compra um plano de 2 mega, de 2 GB, de 3 GB, onde está sendo analisado esse pacote, como é que sabe o quanto tem de franquia ainda, tal, é o PCRF. Isso também usa no 3G, isso usa no 3G também, tá? O PGW é um gateway de comunicação, tá, com as redes externas, tá? Ele substitui aí, basicamente, uma AMSC, a central telefônica, tá? O SGW é a comunicação com o IUTRAN, parte de sinalização, tá? Para dados, essas coisas. E o MME é de mobilidade, a gente vai ver já o significado de cada sopinha de letra dessa aí, tá? Que mostra o nome das interfaces, né? Tá? Então o EPC é composto de PCRF, PGW, SGW, MME e o HSS, que substitui, né, o HLR, que também tem a mesma função que mostra o perfil do usuário, né? Ali está registrado tudo que o usuário é, em termos de serviço, uma série de coisas, se ele é pré-pago, se ele é pós-pago, todas essas informações, como também a localização dele,
tá? E chama HSS. E no 3G chama HLR, tá? Mas a função basicamente é a mesma. E a parte IUTRAN aqui é uma novidade, porque é a InnoDB. Mas aqui a gente não vê a figura da RNC, que pertence, né? Lembrem que RNC mais NodeB é igual a UTRAN. É só ver os slides anteriores. Aqui o IUTRAN não aparece a figura do RNC. Na verdade, o RNC está composto aqui, ó. Está aqui dentro a função. Ok? E aqui nós temos aqui o equipamento do usuário. Ok? Então a arquitetura EPS é dessa forma. A gente tem que entender que também o 4G vai evoluir para uma outra arquitetura chamada IMS, que é totalmente baseada em IP. Mas vamos com calma, ok? Bom, o que essa figura quer mostrar? A evolução, né? O MTS para EPS. O MTS segue essa linha, né? RNC, NodeB, SGSN, GGSN. Esses gates aqui são responsáveis por captar, né, a parte de dados, né, do caso o usuário aqui queira fazer uma conexão de dados, tá? S de sinalização e G de gateway, tá bom? No 4G, que é na arquitetura EPS, nós temos aí o IUTRAN, que é os NodeBs, tá? E temos aqui, ó, o MME com SGW, ok? Que praticamente resumem as funções do SGSN com o RNC. Então isso aqui é como se isso aqui englobasse num único equipamento, tá? E viesse parar no core, tá? E o PDN, né? Parte de pacotes também, porque hoje a arquitetura EPS serve só a conexão de dados, não de voz. Hoje o 4G atual, em todas as operadoras, nessa versão hoje implementada, só estabelece conexões de dados, tá? Não de voz. Vamos adiante. Aqui um pouco com mais detalhes, né? Nesta cor tem todos os elementos puros LTE, ou seja, equipamento LTE. E os outros, né? Azul claro aqui é de 3G. Então vamos lá. Primeiro, o TRAN. O TRAN é RNC mais NodeB. E o TRAN? E o TRAN representa as iNodeB ou eNodeB, ok? Muito bem. As eNodeB se interligam com o MME e com o SGW, como já vimos, através das interfaces S1C e S1U. Cada uma tem sua função, ok? O MME, né, se interliga com a MSC, que é o gateway da central, o GMSC, para se comunicar com o mundo externo, com as outras redes, GRAN, UTRAN, o que seja, tá? O SGSN já é um elemento conhecido da rede 3G, né, que suporta aí a sinalização para dados, pacote de dados. Está ligada a UTRAN. A UTRAN que é RNC mais NodeB, perfeito? Bom, aqui nós temos a figura do HSS barra HLR. O que quer dizer isso? Que no mesmo equipamento HLR usado no 3G, foi adaptado, foi colocado aí um hardware, né? E logicamente alguma aplicação de software, para que a gente tivesse no HLR assinantes 3G, no HSS assinantes 4G, tá? Então foi feito aí um aproveitamento, né, do equipamento anterior 3G HLR e colocamos também aí um hardware para 4G, tá? O PCRF o mesmo, há um PCRF no 3G, como também é um PCRF foi adaptado também para o PCRF 4G, ok? Então está assim dessa forma. E esses elementos aqui, logicamente, são totalmente distintos na rede 4G, tá?
O GGSN também ele é utilizado aí para dados, né, pacote de dados na rede 3G. Ok? Aqui tem a rede internet, VAS, essa é a rede de valor agregado, tá? Por exemplo, nós temos aqui o VAS aqui, seria MMS, SMS, SMS, a gente considera como VAS. Aqui também está mostrando, né, com mais vivo, né, a estrutura aqui. Então tem uma estrutura 2G, 3G, GRAM, UTRAN, né, GRAM 2G e UTRAN 3G, né, que se comunica através do SGSN e GGSN, né, e aqui a rede 4G, né, HSS, MME, UTRAN, SGW, PGW, né, o PCRF aqui, que é 3G, né, e o vermelhinho aqui que é o 4G, ok? E o PGW se comunica com outras redes, perfeito? Em termos assim de redes de serviços IP, operadores de serviços IP, tá? Internet, ok? O significado de cada elemento aí a gente já está vendo adiante, ok? E aqui mostra mais uma vez, né, a arquitetura envolvendo aí vários elementos. Por exemplo, eu tenho aqui o 4G puro, né, que eu tenho MME, o PGW, o SGW, veja bem que o PGW se comunica com as redes IP, né? Eu tenho a estrutura UTRAN, que é InnoDB, né? O MME, o HSS, que poderia estar servindo, né, aí a essa rede, tá? Tanto a 4G quanto a 3G, né? Aqui a rede 3G, que também é composta do Core CS e Core PS. O que temos no Core PS? O GGSN e o SGSN. O que nós temos no Core CS? Temos GMSC e temos também o MSC/VLR, também chamado de VMSC, tá? E a parte UTRAN, que é RNC e NoDB. Então essa estrutura aqui, 3G, seja ela HSPA, seja ela o que a gente chama de WCDMA HSPA, essa rede 3G já foi vista nos slides anteriores, ok? Dessa forma, essa rede 4G EPS também vimos a arquitetura. Isso aqui não é uma arquitetura que foi migrada, essa é uma arquitetura EPS separada e aqui uma arquitetura 3G separada. O que nós vimos no slide anterior foi uma rede 3G adaptada para 4G. Ou seja, ela serve tanto para 3G quanto para 4G. Tá? O que hoje a maioria dos operadores estão fazendo. Perfeito? Mas pode ter uma estrutura IPS só 4G, né, separada de uma 3G. E aqui temos uma outra estrutura, que é o 4G IMS. Essa arquitetura IMS do 4G, ela é já com voz. Ó, VoLTE. Então é Voice over LTE. Então é voz sobre LTE. Porque nessa estrutura EPC aqui, né, nessa estrutura EPC, eu não tenho voz. Só tenho elementos para conexão de pacotes de dados. Tá? A estrutura 3G, por sua vez, serve tanto a voz, né, quanto a dados. Perfeito? Mas a estrutura 4G atual no Brasil, tem alguns lugares aí que estão testando já o VoLTE. Mas a IMS já vai prover tanto voz quanto dados. Ok? Isso aqui é uma estrutura que a gente já está analisando aí para o futuro. Bom, então pode conviver essas três estruturas conjuntamente, né? Eu posso colocar aqui um elemento PCRF, que seria um elemento para ordenar as políticas, né, de franquias para todas as três redes. Pode ter isso. O HSS também pode ser comum às três redes,
Ou seja, aqui tem localização dos elementos dos usuários das 3 redes que podem estar convivendo junto. E aqui eu tenho uma ligação com o PSTN, que é a rede de telefonia fixa, para sair a chamada. E aqui com a rede de IP, porque essa aqui só se comunica com dados, só para dados, só para conexão de dados. E essa aqui pode ser voz ou dados, e essa aqui também, logicamente, como já vimos, pode ser voz ou dados. Por isso tem essa ligação aqui com a rede PSTN. Perfeito? Então aqui já dá para ver até a função dos bloquinhos, né? MGCF se comunica com PSTN, se comunica com essa GMSC para trocar sinalização, tá? E aqui tem, né, as funções de cada elemento, né? O MME, por exemplo, Mobility Management Entity, entidade de gerenciamento de mobilidade, é o principal elemento do controle DPC. Entre as suas funções estão autenticação, segurança, gerenciamento de mobilidade. Ele faz também o papel do RNC, né? Gerenciamento do perfil do usuário, conexão, autorização de serviços, então faz todo esse papel. O SGW é Serving Gateway. Esse elemento faz o roteamento dos pacotes de dados dos usuários entre a rede LTE e outras tecnologias. Tá? O PGW, Packet Data Network Gateway, é um roteador de borda entre o EPC e as redes de pacotes externas. Realiza filtragem e controle de pacotes requeridos para os serviços em questão. O PCRF, o Policy and Charging Resource Function, elemento de rede responsável pelo PCC, política e controle de carga, como eu já comentei. Provê o QoS, né? E toda vez que se verifica a franquia, esse elemento é acionado, é ele que informa as redes, né, dizendo, olha, esse cara aí já está com 80% da sua franquia, gasta, então tem que avisar o usuário, essas coisas, tá? Isso tanto para o 3G como 4G. HSS, Home Subscribe Server, então é um banco de dados de registro do usuário, né? Então é a mesma função do HLR, AUC e AIR. Veja bem que nas redes 2G, o Authentication Center e o AIR, né, de blacklist, de terminais, essas coisas, e o próprio HLR eram separados. Agora está tudo no HSS. E o SGSN, que é o Serving GPRS Support Node, função de sinalização para atender as redes 2G e a 3G. Né? Já vimos isso, que ele atende tanto 2G quanto 3G. Tá? E o CSCF é um nó da sinalização da central. Ele é totalmente SIP, né? E aí o protocolo SIP é um protocolo importante para vocês terem em mente que será o protocolo mais utilizado no futuro, né? Daqui a pouco, não sei exatamente prever daqui a quanto tempo, né? Basicamente teremos só a sinalização SIP sendo trocada entre centrais, entre equipamentos distintos, né, numa mesma rede ou entre redes diferentes, utilizando o SIP. Essa aqui é a ideia, né? Então, como conselho para vocês aí, estudem o SIP, tá? Bom, então aí é um servidor SIP, né? Controle de sessão, se interliga com o HSS para receber os perfis dos usuários, resolve endereço IP e SIP para as conexões e roteamentos, né? Então ele tem função de proxy, serve e de interrogação, né? Então ele também faz esse papel aí de perguntas, né? Perguntando para os outros elementos as situações, o status, né? dos outros elementos, tá? BGCF, Border Gateway Control Function, seleciona a rede PSTN, PLMN, né? E também aciona o MGCF, né? Que é o Media Gateway da 4G e MS, e gera os bilhetes de tarifação que chamamos de CDR. Aí é que está o dinheiro da empresa, né? O que é o MGCF? Media Gateway Control Function, que além das funções de gateway já citadas, interliga a rede MS com a rede de número 7 da rede PSTN, tá? Então, na verdade, é tudo uma transformação, né? Então, cada vez mais as entidades se confundem num mesmo elemento, né? Assumem, né? Duplicam ou triplicam as suas funções anteriores, ok? Mas assim, ao executar as mesmas funções anteriores, visualmente mudou, né? Mas funcionalmente só acumularam mais funções. Essa que é a ideia.